Olá pessoal, boa noite. Vamos gravar aqui um vídeo sobre um Moto G Play, tá? Moto G8 Play. Esse aparelho aqui estava em curto, tá? E eu vou mostrar aqui mais ou menos o que eu fiz, né, para poder achar o curto. E também a gente vai explicar um pouco sobre o esquema elétrico desse aparelho aqui, sobre a estrutura do esquema elétrico dele, tá? Então aqui a gente tem a placa do Moto G Play aqui, Moto G8 Play, né? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, né? A gente tem um aparelho em curto, a gente vai plugar ele na fonte, né? Através aqui do conector de bateria dele, ó. A gente tem aqui, ó, conector de bateria. Tá? Então a gente vai ter o polo positivo, tá? A gente vai ter alguns pinos aqui, por exemplo, o pino de termistor, que vai aqui, no caso desse aparelho aqui, ele está internamente dentro da bateria, tá? Então a gente tem o pino do termistor. A gente vai ter o pino aqui, ó, BAT ID, que é uma identificação da bateria, e o pino de GND, tá? Então o que interessa para nós aqui é o pino positivo. Então a gente já coloca lá na fonte, a gente já vai ter um consumo, tá? A gente vai ter um consumo elevado desse aparelho aqui. Então a gente pluga lá nossa fonte de alimentação, que a gente tem aqui, ó, uma fonte de alimentação, pino positivo e pino negativo. O pino positivo aqui, deixa eu só escolher aqui um. Ó, o pino positivo, ele vai diretamente, né, ele sai diretamente da bateria, tá? Ele vai passar por um diodo aqui de proteção, capacitores em série na malha, tá? Então todos esses capacitores aqui, ó, eles podem ser o responsável pelo curto, tá? Então aqui a gente vai ter o lado negativo, a gente vai ter capacitores aqui, ó, em paralelo. Tá vendo? Tudo isso daqui, ó, são capacitores em paralelo. E a gente vai ter também um diodo aqui, ó. Um diodo também ligado em paralelo aqui. Esse diodo está atuando como proteção. Ou seja, quer dizer que a corrente ela vai sair do lado positivo aqui e ela vai parar na barreira do diodo aqui, ó. Ela não vai passar para o GND, certo? A mesma coisa no capacitor e qualquer outro componente que esteja em paralelo aqui. O capacitor aqui ele trabalha isolando essa malha aqui, então ele não deixa que a corrente passe por ele aqui, tá? Obviamente se o capacitor estiver bom, né? Se ele estiver com defeito, a gente pode ter um curto-circuito aqui ou uma fuga de corrente. A gente vai descobrir como a gente vai descobrir se a gente tem uma fuga ou um curto-circuito nessa malha. Beleza, então ela segue a malha VBAT aqui, ó, passa por um test point aqui. Ó, aqui ela muda de nome, mas é a mesma malha. Ó, tá vendo? VBAT RF, tá vendo? Então é a mesma malha. Isso daqui ele não é um componente, tá? Isso aqui quer dizer que a gente tem uma ligação direta aqui, que a gente tem um, como se fosse um jumper aqui, tá? Vamos continuar seguindo. Então a gente sabe que a malha VBAT RF também tem a ver com, também é uma ramificação da VBAT. E aí ela vai aqui, ó, no CI de carga, que é o U1301, que é esse componente aqui, ó, tá? É o nosso CI de carga. Certo, e após disso, ó, ela não vai para mais lugar nenhum. Então, ela chega lá no CI de carga. O CI de carga ele vai fazer a conversão dessa tensão da VBAT aqui e vai transformar ela na VSIS, né? Que é essa tensão que vai alimentar a maior parte do sistema. Porém, a parte de VBAT aqui, ó, alimenta o setor de RF, como a gente viu lá, ó. Ela muda de nome aqui, certo? E alimenta o setor de RF. Então aqui eu vou ter a VBAT, certo? E aqui ela vai mudar de nome e vai passar a se chamar VBAT RF. Tá? Então ela vai seguir, ó,
alimentando o PA aqui. Deixa eu ver qual componente que é, ó, esse componente aqui, tá? O PA de radiofrequência. Ela vai continuar seguindo, vai alimentar o U6702, que é esse aqui que eu já mostrei. Deixa eu ver mais o que aqui. Ó, ela vai alimentar o U6201, que é esse PA aqui, tá? O U6702, acho que eu já falei, é aquele lá, né? Deixa eu ver. O U6702. E aparentemente é só. Então ele vai alimentar os dois PAs de RF, tá? Isso diretamente da malha da bateria, ou seja, sem passar pelo CI de carga lá. Sem passar pelo CI de carga. Ok, então a primeira coisa aqui, eu tenho que descobrir qual a malha que está em curto, tá? Eu plugo lá diretamente da bateria, então eu tenho um consumo, né? Se eu plugo aqui a minha fonte, aqui eu tenho um consumo, então eu tenho um curto em malha primária, tá? Essa malha primária, ela pode ser a VBAT, tá? Pode ser a VBAT RF e também pode ser a minha VCIS, porque a VCIS, apesar dela passar depois do CI de carga aqui, ó, ela também é uma malha primária, porque ela tem tensão assim que eu plugo a bateria, assim que eu conecto a fonte de alimentação lá. Então, minha VCIS, ela também é uma malha primária, certo? Porém, se eu tiver um curto aqui, ó, no C1307, eu vou ter um consumo na fonte lá. Porém, esse curto aqui vai estar somente nessa malha aqui. Se eu medir essa malha aqui, eu não vou ter curto, tá? Ou seja, eu tenho que pegar o meu multímetro, em escala de resistência, eu tenho que verificar em qual malha eu tenho curto. Eu sei que é a malha primária, mas pode ser na VBAT, pode ser na VCIS, tá? Então eu vou pegar o multímetro lá, ó, quer ver? Igual eu fiz aqui, ó. Que a gente vai pegar o multímetro, tá? Ó, ponta preta ali no comum, né? Ó, ponta preta no comum e a ponta vermelha aqui na medição de resistência, certo? Escala de resistência, eu vou pegar a minha placa, tá? E vou verificar aqui, ó, onde está o pino da bateria, certo? Lembra que tinha um test point lá do pino da bateria? Então, eu tenho ali aquele test point ali, ó. Ali, ó, bem ali, ó. Ali eu consigo testar a resistência da minha malha VBAT, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma resistência alta, tá vendo? Eu tenho por volta de 7.28 mega ohms, ó. Note que a gente tem um M aqui. Então aqui é uma resistência alta. Se eu tivesse uma resistência baixa, nesse caso aqui é porque eu já consertei esse aparelho, tá? Mas eu teria uma resistência baixa aqui, se eu tivesse um curto na linha VBAT. Porém, pode ser que eu tenha um curto também na minha linha VCIS, certo? Se eu tivesse um curto na linha VCIS, eu ia testar esse capacitor, C1308, por exemplo, que ele faz parte aqui da linha VCIS. Então eu vou lá com o multímetro aqui, ó, próximo desse capacitor aqui, e meço a resistência dele, igual está aqui no vídeo, ó, em escala de resistência, tá? Pode ser que eu tenha um curto na linha VCIS, e aí ao medir lá na VBAT aqui, ó, eu não vou ter curto, eu vou ter uma resistência alta, igual está aqui. Porém, vai consumir na fonte, porque eu tenho um curto lá na linha VCIS, ela está após o IFPMIC. E o componente que vai esquentar é justamente o IFPMIC. No caso aqui o CI de carga, né? Não é o IFPMIC, mas é o CI de carga. Tem aparelhos que usam IFPMIC, tá? Então aqui eu vou ter a VBAT RF, essa VBAT aqui,
que é a mesma VBAT RF aqui, que vai alimentar aqui, ó, o meu PA aqui, tá? Ele vai alimentar também o meu SEI de carga aqui. E aqui também vai para o GND, certo? Já nesse SEI de carga aqui, eu já vou ter uma segunda malha aqui, chamada VCIS, que também é malha primária. E essa malha também vai ter capacitores aqui em paralelo, certo? Então pode ser que eu tenha um curto nesse capacitor. Se eu medir nesse capacitor aqui, ele vai me dar uma resistência boa, vai me dar uma resistência alta. Porém aqui não. E eu vou ter consumo na fonte de qualquer forma, porque eu tenho um curto-circuito nesse capacitor. Ou nessa malha aqui, tá? Agora, se for o contrário, se eu tiver um curto-circuito nesse capacitor aqui, eu vou ter o consumo na fonte, mas a resistência desse capacitor ela vai estar ok, certo? Então eu tenho que descobrir qual a malha que está em curto, para me poder injetar tensão na malha certa. Porque se essa malha aqui não tiver um curto, se eu tiver uma resistência alta, igual está aqui, certo? Ao injetar tensão nesse capacitor aqui, a corrente ela vai vir, ela vai passar de boa por esses capacitores, ela não vai fluir para o GND, porque eu não tenho nenhum componente em curto aqui. Então ela vai chegar lá no SEI de carga, certo? E aí sim, no SEI de carga, ela vai passar pela VCIS e pode encontrar esse capacitor, por exemplo, que está em curto, e vai aquecer o meu SEI de carga, certo? Não vai aquecer o componente que está em curto realmente. Então eu tenho que injetar tensão na malha que está em curto, nesse caso aqui, após o SEI de carga, certo? Mas voltando ao caso desse aparelho, então eu tinha um curto na malha VBAT. Então eu testando a malha VCIS, ela estava ok, ela tinha uma resistência alta. Porém na malha VBAT, essa resistência estava baixa, então, ou seja, esse aparelho estava em curto, certo? Esse aparelho estava em curto. Então eu tenho que pegar a escala de resistência, ó, ele estava dando isso aqui, ó, a mesma coisa que o GND, tá? Estava dando uma resistência muito baixa, tá? Já no pino positivo, agora que o aparelho está consertado, né, ele está dando uma resistência alta. Em escala de diodo, a gente pode fazer também esse teste em escala de diodo aqui, ó, igual eu coloquei aqui, tá? Na escala de diodo a gente coloca a ponta vermelha e a gente coloca lá no pino positivo. Olha, ele vai me dar um valor aproximado aqui entre 300, mais ou menos. Às vezes você consegue achar até 200, né, dependendo do aparelho. Entre 200 a 700, tá? Então esse é um valor tolerável para a escala de diodo. Para a gente ter certeza se essa malha tá boa mesmo, a gente vai ter que comparar com uma placa boa, tá? Em escala de diodo, a gente tem que ter uma referência desse valor. Porém, em média, a escala de diodo a gente testa entre 200 e 700. Se a gente tem um valor muito baixo, tipo 0,50, tá? Então quer dizer que a queda de tensão está muito elevada nessa malha. É sinal que eu tenho algum componente aqui que está tendo fuga de corrente, tá? Então, olha lá, um valor aceitável para essa malha aqui é mais ou menos isso daí. Se eu inverter as pontes, colocar em escala a ponta preta no GND e a ponta vermelha na linha VBAT, ele vai me dar um valor alto, ó, porque aí eu estou testando o diodo diretamente. Tá vendo? Eu não tenho que ter queda de tensão quase nenhuma no diodo, tá? Porque eu testando dessa forma, eu vou estar colocando a ponta preta aqui do meu multímetro. Imagina que eu tenho um multímetro aqui, eu vou estar colocando a ponta preta dele já direto no GND e a ponta vermelha aqui no positivo. Então o multímetro ele vai estar injetando uma tensão aqui pela linha positiva e ele vai passar pelo PA aqui, vai passar pelo diodo, vai passar pelos capacitores. Se eu não tiver nenhum problema aqui, essa tensão ela não pode passar para o outro lado, tá? Então ela não voltaria pela ponta vermelha, tá? Então ele me daria esse valor elevado aqui,
Ou seja, ele injeta mais ou menos 3 volts. Tá vendo? A queda de tensão é mínima, né? Eu tenho praticamente os 3 volts que eu injetei, eu estou tendo a leitura dele. Então, eu não tive queda de tensão. Entendeu? Isso eu estou testando aqui, ó, testando o diodo polarizado diretamente, ou seja, ponta preta no GND e ponta vermelha no positivo. Então estou testando do jeito certo, tá? A escala de diodo também eu posso testar do jeito inverso, né? Que chama de escala de diodo inverso. Então tá vendo que eu não tive quase queda de tensão. O multímetro injetou 3 volts, certo? E eu não tive queda de tensão nenhuma, ou quase nenhuma, nos componentes. Nem o PA, nem o CI aqui, nenhum deles deixou passar por terra e mandou de volta para o multímetro. Tá? Agora, quando eu testo inverso, a ponta vermelha aqui no GND e a ponta preta na malha, por exemplo, aqui, certo? O multímetro ele vai injetar inversamente. Então, ele vai injetar no GND, ele vai passar aqui pelo diodo aqui, por exemplo, e vai voltar para o multímetro. Então, aí o certo é eu ter uma queda de tensão, né? No caso ali, eu estou tendo uma queda de tensão aproximada de 498 volts. 489 volts. 480 milivolts, né? Então, essa queda de tensão é o PA, é o CI de carga aqui, é esse diodo aqui, ou seja, é o consumo normal desses componentes, tá? É o valor que eles estão cobrando, porque eu estou injetando a tensão aqui, polarizando ele inversamente. Tá? Então a corrente ela segue esse fluxo aqui, o inverso. E ele vai passar pelo diodo, e o diodo vai ter uma queda de tensão, obviamente. Tá? Agora com a ponta preta no GND, aí não, ou seja, nesse sentido aqui, eu não posso ter um consumo, não posso ter uma queda, tá? Elevada, né? Eu tenho esse pequeno valor aqui, certo? Então tá, então escala de diodo eu posso testar também. Então, ao testar essa malha e ela estiver boa, eu tenho que testar então depois a VCIS. Se eu tenho um consumo na fonte lá, eu tenho que testar todas as malhas primárias. Então, primeiro eu testo a VBAT, que é a principal, depois eu testo a VCIS. Tá? Pode ser que eu tenha um curto na VBAT, mas não tenha na VCIS, e vice-versa. O consumo vai ser o mesmo na fonte, porque minha malha primária está em curto. Tá? Qual delas, aí eu vou ter que descobrir. Nesse caso aqui eu tenho duas malhas primárias, a VBAT e a VCIS. Tá? Então beleza, descobrindo qual é a malha que está em curto, né, que está dando valor baixo, que nesse caso aqui meu aqui dessa placa foi a VBAT, então o próximo passo é eu injetar uma tensão nessa malha. Quer ver, ó? Então eu vou pegar minha fonte de alimentação, certo? Ponta preta, né? Deixa eu ligar aqui, ó. Aqui eu liguei no multímetro, tá? Pra gente verificar a tensão que eu vou estar injetando nessa malha, tá? Então eu liguei direto no multímetro aqui, ó, para verificar a tensão da fonte, né? Só porque eu não conseguia filmar a fonte ao mesmo tempo, tá bom? Então eu vou injetar uma tensão, ó. Aqui eu estou injetando 4.2 volts. Você pode injetar 4 volts, 4.2, porque é a tensão de trabalho dessa malha aqui, ou seja, a malha trabalha com a tensão da bateria, tá? Então a ponta preta aqui eu vou ligar no GND e a ponta vermelha, ó, eu vou injetar diretamente na VBAT, ou seja, eu estou injetando aqui, ó, no test point. Eu vejo aqui a malha VBAT, por exemplo, esse capacitor aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui o test point da VBAT, ó. Então eu tenho a VBAT aqui, ó, eu vou ter esse test point aqui, ó, que é da malha VBAT, ó, exatamente esse test point que eu estou injetando lá no vídeo, ó. Tá bom? Estou injetando aqui nesse test point aqui.
Se eu tivesse um curto aqui, eu teria uma queda de tensão aqui, certo? Teria uma queda de tensão, porque a fonte ela está programada lá para injetar uma corrente, né, e uma tensão constante ali, certo? Então eu vou ter ali, por exemplo, se eu colocar ali 4.2 volts na fonte e se eu colocar 1 ampere, certo? E essa resistência da minha malha ali tiver uma resistência, por exemplo, de 20 ohms, certo? Vamos facilitar aqui, vou colocar 1 ohms aqui. Eu tenho uma resistência de 1 ohms, certo? Então vamos recapitular aqui a lei de Ohm. Ó, a lei de Ohm diz que eu tenho a minha resistência é igual a tensão, que é representado pelo U, dividido pela corrente, tá? E a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, certo? Então, se eu quero descobrir qual é a corrente dessa malha, quanto ela vai consumir, eu pego a tensão e divido pela resistência, certo? Então, eu tenho aqui, ó, I, que é a intensidade, ou seja, a corrente, é igual a tensão, certo? Que é volts, dividido pela resistência, que é 1, né? Que é ohms, certo? Qual que é a minha tensão? Minha tensão é de 4.2 volts, 4.2 volts. E a minha resistência da malha que eu medi lá é 1 volts, certo? 1 volts não, desculpa, 1 ohms, né? Vamos supor que essa malha estava em curto, estava com 1 ohms. 4.2 dividido para 1 é 4.2. Então, I é igual a 4.2 amperes, tá? Amperes. Beleza? Então, quanto menor a minha resistência aqui, mais corrente eu vou consumir. Então, se eu tiver uma malha com 1 ohms de resistência, eu pego lá o meu multímetro, ó, escala de ohms, ó, escala de ohms, tá? E vou medir a minha malha. Ela me deu 1 ohm, o que eu vou fazer? Se eu injetar 4.2, eu vou ter um consumo de 4.2 amperes, certo? Agora, se eu injetar 1 volt numa resistência de 1 ohms, eu vou ter o quê? 1 ampere de consumo, certo? Então, quanto maior for a minha tensão, mais consumo eu vou ter, maior será a minha corrente, tá? Beleza. Então, o que acontece na fonte? Se eu programo a fonte para limitar minha corrente em 1 ampere, certo? E eu tenho lá uma resistência de 1 ohms ali, certo? O que vai acontecer aqui? Lei de Ohms novamente. Se eu limitei a minha fonte em 1 ampere e eu tenho uma resistência de 1 ohms aqui, era para me ter uma tensão maior, certo? Era para me ter uma tensão maior. Então aí vai depender da voltagem que eu escolher lá na fonte, ok? Porém, se eu limitei a corrente a 1 ampere, quem vai cair vai ser a tensão. Então a tensão ela cai, ela tem que cair, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, tensão é sempre igual a corrente vezes a resistência, tá? Então, tensão, corrente vezes resistência. Então, qual vai ser a minha tensão? Se eu limitei a minha fonte em 1 ampere e eu tenho uma resistência de 1 ampere, né? 1 vezes 1, 1. Então, a minha tensão vai ser de 1 volt, tá? Vai ser de 1 volt. Se eu limitei ela em 1 ampere e coloquei lá na fonte 4 volts, certo? A tensão ela vai cair para 1. Então, na fonte vai ficar tudo 1, certo? Eu vou ter uma resistência de 1 ampere, a corrente de 1 ampere e também a tensão de 1 ampere, a tensão de 1 volt. Tá? A resistência de 1 ohms, a corrente de 1 ampere e a tensão de 1 volt, certo?
Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, uma resistência de 10 ohms, certo? E eu limitei minha fonte em 1 ampere, qual será a minha tensão na fonte? I vezes a resistência. A minha tensão será de 1 ampere vezes 10. 1 vezes 10, 10 aqui, então a minha tensão vai ser de 10 volts. Certo? Eu vou ter uma queda de 10 volts nessa fonte. Então os 4 volts vai ser o suficiente, né? Se eu botar 4 volts lá na fonte, ele vai entregar os 4 volts, né? Porque aí 10 volts é muita coisa. Então ele não vai haver uma queda de tensão lá. Tá? Beleza, então seguindo aqui então. Então a gente vai injetar essa tensão, né? Nesse caso aqui a placa já está boa, né? O componente que está em curto, ele vai aquecer. Ele vai aquecer porque é um negócio chamado de efeito Joule. Tá? Efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule quer dizer que eu tenho aqui aí eu vou ter que entrar lá na parte de potência. Ó. Potência. Ó, fórmula da potência. Ela é a tensão vezes a corrente. Tá? Potência é a tensão vezes a corrente. Então é simples. Eu tenho aqui potência. Deixa eu aumentar aqui. Ó, potência é igual a tensão vezes a corrente. Tá? Se eu injetei 4 volts e eu tenho uma potência sendo dissipada ali, ou seja, um consumo na fonte ali de 4 amperes, por exemplo, quer dizer que minha resistência é de 1 ohms, certo? Eu vou ter os 4 amperes ali, tá? 4 vezes 4, 8, então eu vou ter 8, 4 vezes 4 não, 4 vezes 4 não é 8, 4 vezes 4 16, 4 vezes 4 16 watts de potência sendo dissipada, certo? 16 watts de potência, ele vai aquecer o componente lá que está em curto, tá? E nesse caso aqui, ó, quer ver, ó lá, eu estou programando a fonte ali, ó. Olha lá, estou programando a fonte em 2 amperes e 4,25 ohms. 4,25 volts. Então, dependendo da minha resistência dessa malha, essa tensão ela vai cair. Essa tensão ela vai cair. Por quê? Para manter os 2 amperes no máximo. Se a minha malha estiver consumindo os 2 amperes totais, a minha tensão vai cair. Porém, se a malha estiver consumindo, por exemplo, 1 ampere só, então a tensão não cai. Ela consegue manter. Tá? E aí vai dissipar a potência. Então, quanto maior é o meu consumo nessa fonte, maior a potência dissipada. Maior será o meu consumo e mais vai aquecer o componente. O componente que aqueceu foi esse aqui, ó, esse capacitorzinho aqui do lado, ó, do PA. Tá vendo? Esse aqui é um dos PAs de radiofrequência. Então ele aqueceu aquele componente ali. Tá, então eu tive que tirar a blindagem aqui. E eu podia injetar a tensão diretamente nesse capacitor, mas nesse caso aqui era a malha VBAT que estava em curto, no caso uma ramificação da malha VBAT. Porque ó, se eu for ver o capacitor que está aquecendo, ó, é esse capacitor aqui. Ele está na malha VBAT RF. Tá? Tá na malha VBAT RF e ele alimenta o PA de radiofrequência aqui. Então qualquer capacitor desse daqui ele iria ter uma resistência baixa também. Porque essa VBAT RF aqui, ó, se a gente for seguindo,
a gente vê aqui que ela alimenta também um outro PA ali, e aqui ela muda de nome. Então isso daqui não é um componente, tá? É apenas um jumper. Tá? Se eu pesquisar lá, ó, eu não vou achar. Ó. Tá vendo? Então ela nada mais é do que uma ramificação da malha VBAT. Ó, VBAT RF é a mesma VBAT. E o componente que aqueceu foi aquele dali, né? A gente já tira o resistor, né? Essa placa aqui tinha oxidação, né? Debaixo dessa blindagem, bem nesse setor, tá? Então a gente já retira esse capacitor e a gente já consegue medir ele fora da placa, a resistência dele. Medindo diretamente em escala de ohms aqui a gente já consegue ver. Tá bom? E aí assim a gente consegue descobrir. Então o importante é a gente descobrir qual malha que está em curto. Por exemplo, se a gente pegar aqui o CI de carga lá, ó, a gente vai ter a VCIS. A VCIS ela alimenta vários setores da placa. A VBAT não. Nesse aparelho aqui a VBAT ela só alimenta 2 PA, o CI de carga, certo? E o resto são capacitores de filtro. Tá? Então são 3 culpados ali, são 3 suspeitos ali. Os 2 PAs ou o CI de carga, certo? Isso porque o curto estava na VBAT, então eu tenho que testar diretamente o capacitor da VBAT, para ver se é essa malha que está em curto. Se essa malha aqui me der uma resistência alta, aí eu esqueço ela, porque eu sei que ela está boa, vou para a próxima, que é a VCIS, próxima tensão primária, que é a VCIS, certo? Agora se eu tenho um curto secundário, né, aí eu posso ter um curto lá, por exemplo, eu posso ter um curto nesses capacitores aqui, posso ter um curto aqui, ó, nessa parte de... Quer ver, se eu pegar a VCIS aqui, ó, ela vai alimentar, por exemplo, um LDO aqui, ó, tá? Quer dizer que aqui entra uma tensão, eu vou ter um pino de habilitação que vem lá da CPU, então quando a CPU mandar aqui, ele vai habilitar e eu vou ter uma saída de tensão aqui de 1.8. De 1.8 que também provavelmente vai estar sendo filtrada por capacitores aqui, ó. Aqui, ó. Já tem capacitores aqui. E ele alimenta o bloco lá da CPU lá, ó. Tá? Então, esse LDO é um regulador. Ou seja, ele entra uma tensão maior, no caso bateria, né? Vou ter um enable, ou seja, um pino de habilitação, e vai ser uma tensão menor de 1.8 volts. Se eu tivesse um curto em um desses capacitores aqui, ele teria um curto secundário. Então o aparelho, por exemplo, pode dar um pulso lá na fonte, dar um consumo e zera, ou dar um consumo e trava, certo? Então eu consigo testar se esse capacitor aqui está em curto. Para testar eu meço meço a resistência dele. Ele tem que me dar uma resistência alta. Todo capacitor, quando você testa a ponta preta no GND e ponta vermelha em um dos pinos do capacitor, que está em paralelo, que está ligado um lado polarizado no GND e o outro lado na malha que eu quero testar, certo? Porque eu não testo o capacitor em si, eu testo a malha, tá? Então quando eu ligo a ponta vermelha na malha, ele vai me dar a resistência dessa malha, certo? Qualquer resistor, qualquer capacitor desse aqui que entra em curto, ele vai descer a resistência da malha inteira. Tá? Ele vai descer a resistência da malha inteira. Porque aqui, ó, imagine que os capacitores em paralelo aqui, cada um tem a sua resistência, certo? Na escala lá de 7 ponto, no caso da malha VBAT lá era 7.2 mega ohms, ou seja, uma resistência muito alta. Praticamente aqui, eu não tenho transferência de corrente nenhuma aqui, enquanto esse capacitor aqui estiver carregado, estiver funcionando perfeitamente. Nem nesse daqui e nem nesse daqui. O símbolo do capacitor são duas plaquinhas aqui, certo? Essas plaquinhas indicam que aqui, ó, está isolado, ó, está longe, ó, não tenho transferência de corrente daqui para cá. Se eu tenho uma fuga, então poucos elétrons estão passando. Agora, se eu tenho curto, muitos elétrons estão passando. E aí a minha resistência lá que era 7.2, se eu tiver uma fuga de corrente, ela vai cair. Então, se esse capacitor cair essa resistência,
toda a malha vai cair a resistência. Tá bom? E aí, quando eu achar a malha que está em fuga ou curto, né? Aí fica fácil. Eu pego a 1.8 aqui, por exemplo, né? E vou injetar 1.8 de tensão aqui nessa malha. Né? Ponta preta no GND e ponta vermelha direto no capacitor. Qualquer capacitor que esteja na malha, que esteja interligado na malha. Aquele capacitor que estiver em curto, ele vai aquecer. Aí pode ser capacitor, pode ser diodo, pode ser um CI, tá? Se eu tiver, por exemplo, um problema do processador, pode ser que ele não aqueça, porque o processador ele é um CI muito grande. Então, se eu tenho uma fuga muito baixa aqui, né, por exemplo, eu tenho uma resistência aqui de, sei lá, 30 ohms mais ou menos. Ó, vou fazer um exercício aqui, 30 ohms. Eu tenho essa resistência. Eu vou injetar uma tensão de 1.8 volts. Qual vai ser a minha corrente? Qual vai ser a minha intensidade? Intensidade é igual a resistência como é que é? Tensão, né? É igual a intensidade dividido pela resistência, certo? Então aqui eu tenho tensão vezes resistência. Então a minha intensidade aqui vai ser a resistência de 30 vezes 1.8. Então calma aí que eu errei a fórmula aqui. Ó. Calma aí que deu um branco na fórmula. Tensão. Isso, tensão ao contrário aqui, é dividido, né? É tensão dividido pela resistência. Então a minha intensidade aqui vai ser a minha tensão aqui dividido pela resistência, tá? A tensão é de 1.8 volts dividido para 30. Então aqui eu vou ter um consumo, né? Vou ter uma intensidade aqui de 0.06 miliampere. Tá, então na minha fonte vai marcar lá 0.06 miliampere. Ou seja, vai ser um consumo muito baixo. Então se eu tenho 0.6 vezes 1.8, vai me dar a potência. 0.06 vezes 1.8 vai me dar a potência aqui de 0.108 watts. Não é o suficiente para aquecer. Ele vai aquecer muito pouquinho, talvez você ache numa câmera térmica. Agora, se eu tenho uma resistência baixa nessa malha, por exemplo, me deu lá 5 ohms de resistência, né? Me deu lá 5 ohms de resistência. Então, eu vou ter 1.8 volts dividido para 5. Então, eu vou ter 0.36, ou seja, 360, ó. Aí já lá na minha fonte já vai consumir 0.360. Já vai ser um consumo considerável, certo? Vezes 1.8 vai me dissipar, ó, 0.648. Olha, ele aumentou 6 vezes a minha potência. Então ele já vai aquecer. Já vai dar um aquecimentozinho lá. Acima de 1 watts, cara, já é certeza de você pegar no calor, no breu, no álcool, tá? Então, se você tem um consumo de 1 watt de potência, então você já pega. Então, por exemplo, aqui é praticamente um curto. Você tem lá 3 ohms, por exemplo, né? Então, você vai ter 1.8 dividido para 3. Ó, você vai ter 600 miliamperes de consumo. Vezes 1.8, eu vou ter 1.08 watts de potência sendo dissipada, certo? Aí não tem jeito, aí vai aquecer o componente que você injetar a tensão aqui. Porém, na maior parte dos casos, às vezes você tem uma fuga pequena dentro do processador que impede ele de ligar, de startar novamente, e aí você vai ter um consumo baixo nessa malha aqui. Como que você vai ter certeza? Você compara com outra placa, tá? Você pode fazer também, pegar o capacitor, por exemplo, né, pegar a malha
E aí você vai injetar a tensão. Você vai pegar a ponta vermelha lá e você vai injetar a tensão, né? E a ponta preta você vai colocar no GND da fonte. Aí você vai pegar a fonte e vai injetar 1.8. 1.8 volts, você vai colocar 100 mA na fonte. Só 100 mA. E aí você verifica o consumo dessa malha. Se ela deu lá 0.100 mA, o que a gente vai fazer? A gente vai descer essa tensão pela metade. A gente vai descer 0.9. Tá? E aí o consumo ele tem que descer. Tá? Porém, se a gente descer um pouco mais aqui, por exemplo, 0.5, certo? Esse consumo ele não pode ter mais, porque aí o processador aqui já não vai querer trabalhar mais. Porque não é uma tensão muito elevada para que ele comece a trabalhar. Porque às vezes, quando você injeta a tensão, todo aquele setor começa a trabalhar, ou seja, esse setor já começa a consumir carga, né? Ali dentro vai ter transistor, vai ter diodo dentro do processador, né, que já vai começar a querer trabalhar. Tá? Esse caso aqui, esse aqui se você injetar uma tensão, ele vai consumir bem baixo, tá? Que eu estou exagerando um pouco, não vai consumir 100 mA não. Mas se você tiver uma fuga de corrente, sim. Então você faz isso, injeta 1.8, depois injeta metade, depois vai descendo um pouquinho. Vai chegar um ponto aqui que ele vai parar de consumir. Agora, se você injetou 0.5 e ele ainda deu um consumo lá bem baixinho, tá, 6 ou 10, esse processador pode estar com alguma fuga ou algum capacitor desse está com fuga. Tá bom? Aí a gente consegue achar talvez na câmera térmica. Beleza? Certo, pessoal? Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.